Bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio que eu tenho o prazer de apresentar para vocês e embarcar nessa viagem que a gente vai construir junto do nosso querido projeto Manda Pra Elas. Gente, o Manda Pra Elas é um projeto que surgiu da cocriação entre duas empresas, que é o Manda Pro Jurídico e a Pact Legal Insights. Mas como a gente sabe que empresas são, na verdade, pessoas, eu estou sentada na frente de uma das mentes criadoras desse projeto, que com muita inspiração e muita vontade fez ele acontecer. Carol Hanud, minha querida. E para começar, gente, esse projeto Manda Pra Elas, em que é um espaço em que nós vamos falar sobre o papel da mulher na sociedade, o papel profissional da mulher da sociedade, mas também todas as facetas que nos complementam. E além de falar sobre o nosso papel, a gente também vai trazer histórias inspiradoras, histórias de mulheres que fizeram acontecer, que sedimentaram um caminho incrível para a gente poder trocar muita bagagem. E eu acho que não poderia começar esse projeto de um jeito diferente do que a mulher que está aqui do meu lado. Se esse projeto tem a finalidade de inspirar, eu acho que hoje está sentado comigo, com a Carol, a pessoa certa. Dione Assis, fundadora do Black Sisters in Law, é o tipo da mulher que você olha e pensa, tá aí, inspiradora. É aquela mulher que você acorda de manhã, abre o olho e fala, cara, se a Dione faz, hoje eu vou botar pra quebrar também. E com a gente hoje, quem vai botar pra quebrar e ensinar um pouquinho do que viveu da vida, o que aprendeu, é Dione. Dione, muito obrigada pela sua presença no primeiro episódio do Manda Pra Elas. Nossa, que apresentação maravilhosa. Nem eu conseguiria fazer desse jeito. Obrigada por essa oportunidade. Que privilégio estar aqui inaugurando esse canal, que certamente vai ser um canal difusor do poder e da potência feminina no Brasil. Com Linda. Certeza. Carol, muito obrigada. Muito obrigada pelas suas ideias, pelo seu cérebro incrível, inquieto e cheio de informações. Muito obrigada. Conta pra gente como é que foi co-criar isso com a gente, com o Manda Pro Jurídico. Bacana. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Não sei que hora você tá aqui com a gente. Obrigada por estar aqui. Eu tô muito feliz, com luzes pink. E muito brilho. Muito brilho, é claro. A estreia, né? A pessoa tem que colocar alguma coisa à altura. Mas a ideia nasceu da minha troca no Manda Pro Jurídico, né? A gente teve juntos recentemente no Rio de Janeiro. E aí a cabeça inquieta que, né, me vai deixando devagar que eu vou dando ideia. Acabou a gravação. Aí, assim, eu falei, poxa, por que a gente não faz um conteúdo juntos e tal, né? A Pact Legal Insights patrocinando alguns episódios, já conta um pouco mais sobre a Pact e a Legal Insights. E muito nesse momento, nesse movimento, nessa onda que, enfim, também é um propósito de vida, da gente destacar, dar luz, trazer à tona a potência, a importância da mulher e ainda os desafios, as barreiras e as dificuldades que a gente enfrenta, né? Acho que tem também um lado que o Manda conversa e nós conversamos, e o Black Sisters, né? A Black Sisters in Law também, não vou chamar de corrigir aqui, que é a dimensão da inovação. E está comprovado, né, claramente nos projetos, nas organizações, como as mulheres, para ascender, precisam entregar o dobro do que o coleguinha, como diz uma diretora jurídica amiga minha, e a gente, portanto, tem histórias brilhantes e incríveis de mulheres fazendo projetos de inovação, né, de transformação, de disrupção, de abertura de caminhos, de impacto social como você, e eu acho que a gente precisa contar essas histórias e ocupar esses espaços, né? A mídia tradicional costuma privilegiar só as histórias dos homens brancos engravatados. Então, esse é o espaço das mulheres. Estamos aqui, então, para mudar essa história. Carol, conta um pouco para todo mundo merece saber, né? Conta um pouco da Pact. Conto sim. Minha casa há 9 meses, quase, uma gestação. Tá nascendo. Tá. Mas não, a Pact já tem... A Pact mesmo, nós somos um grupo, mas a Pact tem 9 anos já. Nasce como um núcleo dentro do escritório de
trabalhista com foco exclusivo em negociação trabalhista, então negociação processual, né, para viabilizar aí uma resolução mais amigável, mais rápida, mais eficiente das contendas aí. A gente vira uma empresa em 2018 para 2019, mesmo separada, destacada de escritório. A gente foi premiado esse ano entre as top 10 Scale-Ups, que já é outra categoria de startup no 100 Open, a gente está super orgulhoso disso. Um time com uma permanência enorme, então a gente quase não tem rotatividade, já temos aí 5 anos de estrada, todo mundo CLT, com PLR, todo mundo alinhado. E aí a gente comprou a Legal Insights há 2 anos atrás, que é uma empresa que se dedica a IA para análise de gestão de dados. E a gente está falando de saneamento e auditoria de base processual com os de crawlers, com algumas intervenções humanas também, mas, por outro lado, a gente tem produtos específicos, né? Depósitos e transferência para seguros. E a vertical que eu cuido, que também é uma vertical nova no grupo, que é educação, consultoria e secondment de coisas estranhas. Então, profissional, como eu já fui headhunter, eu já fui quase tudo nessa vida, tem só umas poucas que eu ainda não explorei, profissões, tem essa dimensão de as pessoas às vezes precisarem de talentos específicos para umas tarefas que surgem em que o conhecimento técnico, jurídico, ou eventualmente conhecimento em mediação ou em negociação é interessante e que não necessariamente eles querem abrir uma vaga, recrutar, até porque são vagas de risco. São aquelas vagas que não sei se eu tenho espaço para essa pessoa, se vai funcionar. Então, é essa vertical que eu tenho cuidado e assumir também o business development do grupo. E estamos aí, é isso. Eu tô me divertindo. Isso é o mais importante. E eu acho que o grupo e a estrutura também tá se divertindo com essa mente brilhante. Eu quero começar a fazer uma primeira pergunta para Johnny, mas citando uma frase. Eu gosto muito de frase, Johnny. Eu gosto de frase, de pensadoras, de poema. E eu falei, eu vou entrevistar a Johnny. Eu falei, meu Deus, eu tenho que trazer alguma coisa que eu acho que faça sentido. Então, eu trouxe a seguinte frase para fazer a minha primeira pergunta para você. Cada vez que uma mulher se levanta por si mesma, sem saber, sem reivindicar, ela se levanta por todas as mulheres. Essa frase é de Maya Angelou. O que eu quero saber, Johnny? Aliás, eu quero saber muita coisa, mas nesse primeiro momento como é que foi o início da sua trajetória? Como é que a Johnny se desenvolveu para chegar nesse mulherão que tá aqui, que a gente nem tá sabendo onde é que vai parar, né? Nossa, essa é uma pergunta extremamente profunda, porque você tá falando com uma mulher que aos 13 anos decidiu que queria ingressar numa carreira jurídica, mais especificamente a magistratura. E achava que seria um curso natural, né? Afinal, meu padrasto trabalhava no Tribunal de Justiça, me levou num dia que eu estava de férias para, enfim, conhecer o tribunal. E eu fiquei encantada durante a sessão de júri que acontecia, fiquei encantada com a posição do magistrado, né? E o magistrado foi muito solícito comigo, me mostrou todo o tribunal, eu fiquei encantada com aquele universo. E eu disse a ele, perguntei a ele, questionei como eu poderia fazer, como eu poderia me tornar uma juíza, né? Enfim, eu acho que se ele me dissesse assim, faça medicina, eu ia, sabe assim, porque para mim não importava o que deveria ser feito, eu queria me tornar aquela pessoa, né? E ele falou, faça faculdade de Direito, mas tem que estudar muito, ele me disse. Daí eu pensei, né, com a minha racionalidade da época, então tá ótimo, tudo bem. Eu estudo muito, eu sempre fui muito estudiosa. Dado que é só isso? Dado que é só isso. Eu estudo muito e eu sempre fui uma das melhores da turma. Então, assim, mas eu já estudo, então ótimo, vou ser juíza. Então, eu acreditei naquele momento, né? Eu incorporei aquilo e daí, diante, eu sempre falei. As pessoas me perguntavam, né? Questionam muito as crianças. O que você vai fazer quando eu crescer? E eu falava, eu vou ser juíza, vou fazer direito e vou ser juíza. Eu tinha 13. Então, eu continuei estudando e com esse mantra, que para mim virou um mantra, né? Até que quando chega na minha época do vestibular, eu descubro que não era tão fácil assim. Né? Eu descubro que eu tinha que fazer a faculdade de Direito, mas a faculdade de Direito era uma faculdade muito distante da minha realidade, né? A privada me obrigava a financiar, e minha família não tinha condições, minha família era a única, nunca teve nenhuma pessoa formada no 3º grau. Não tinha referência. E a pública tinha que passar no vestibular. E de faculdade de Direito, o vestibular numa universidade pública, estadual ou federal, é um dos mais concorridos.
Então, assim, mas aí eu me questionava, mas eu estudei muito, não era para estudar, então, assim, como é que eu faço? E naquele momento em que eu tinha que, né, prestar o vestibular, pensar nisso, eu tracei uma das minhas primeiras estratégias para a minha vida profissional. Falei, bom, se eu quero fazer faculdade de Direito, e eu tô vendo aqui que existe ou a pública ou a privada, eu vou fazer um curso técnico de nível médio, porque se tudo der errado, eu vou trabalhar e pagar a minha faculdade de Direito. O curso que eu escolhi foi o curso normal. Não sei quem conhece, formação de professores. Eu sou normalista, formada. E eu pensei o seguinte, bom, eu vou me formar num curso normal e quando eu me formar, eu posso dar aula para educação infantil. E aí eu vou dar aula durante o dia e pago a faculdade para poder fazer a faculdade à noite. Então essa era a minha estratégia, né? E aí eu continuei estudando, entrei para o curso normal, estou lá estudando e eu lembro que algumas amigas minhas já estavam preocupadas em fazer concurso público para dar aula nas prefeituras, né, nas escolas da prefeitura. E elas me perguntavam, você não vai fazer, Diona? Eu falava, não, mas eu não quero ser professora. Eu tô aqui, eu tenho que financiar minha faculdade de Direito. Né? Tipo, a minha cabeça estava muito focada naquilo. Até que, no meio do meu curso normal, eu conheço a Educafro. A Educafro é uma ONG que, enfim, acho que para mim é uma das ONGs mais relevantes do Brasil, que já existe há mais de 40 anos, que já impactou mais de 100 mil jovens negros e brancos carentes. E o propósito da Educafro é conectar esses jovens com as universidades, é colocar esses jovens nas universidades, públicas e privadas. Naquele momento, o Brasil estava numa discussão, na ebulição do debate sobre a adoção de cotas raciais nas universidades. Era 2002. A UERJ estava sendo pioneira na adoção da política de cotas. Então, o tema de cotas estava muito na imprensa, né? E eu vi uma reportagem da Educafro, o Frei Davi, que é o fundador, sendo entrevistado, e ele falando da Educafro, que era uma rede de pré-vestibular comunitário, em que professores voluntários davam aulas em espaços cedidos, né, como espaços de escolas públicas, igrejas, praça, o que fosse, a Educafro fazia uma turma de pré-vestibular comunitário. Bom, quando eu olhei aquela entrevista, eu falei, nossa, vou fazer pré-vestibular com eles, então, porque eu não tinha como fazer pré-vestibular, né? E eu tinha uma deficiência no meu curso normal, porque eu tinha disciplinas como didática, pedagogia, mas não tinha química, física e biologia, que caíam no vestibular. Então, como é que eu ia estudar essas matérias para o meu vestibular? Então, eu falei, a Educafro vai me ajudar, eu vou fazer esse pré-vestibular comunitário deles. Daí eu fui buscar saber da Educafro, entrei em contato, fui até uma reunião deles, que eles fazem uma reunião de acolhimento para explicar a iniciativa, né? Aí fui, participei, eles me disseram que tinha um pré-vestibular comunitário perto da minha casa, que era em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que eu poderia começar a frequentar esse pré-vestibular comunitário. Então eu comecei a frequentar, e eu frequentava muito as aulas de Química, Física e Biologia, porque era a minha deficiência maior, que eu não tinha no curso normal. Até que, um ano depois, a Educafro anuncia que tinha celebrado um convênio com a FGV. E nesse convênio, por meio desse convênio, o aluno do Educafro, ele poderia fazer um pré-vestibular comunitário oferecido pela FGV, com professores da FGV, teria isenção no vestibular da FGV, e se passasse no vestibular, que não tinha cotas, era a competição... Sim. Ampla concorrência. Ampla concorrência, conseguiria uma bolsa integral. Então, imagina. E a cereja do bolo, naquele ano a FGV lançava a sua primeira turma de Direito. Então, quando eu olhei aquilo, mesmo sem saber como seria o curso de Direito da FGV, mas sabendo da sua excelência em Economia e Administração, eu falei, bom, não tenho dúvida de que vai ser o melhor curso de Direito do Brasil. Então, eu vou correr atrás dessa vaga. E eu comecei a estudar muito, enfim. Fiz o vestibular da FGV e tive a oportunidade de ficar entre as 50 primeiras colocadas e ganhar a bolsa integral. Então, minha vida, desde os 13 anos até os 19, foi traçada estrategicamente. O curso normal foi um curso que me ajudou muito, porque foi ele que me deu a técnica, me deu a didática, né? Tanto que eu me recordo que na FGV, a melhor forma que eu tinha para estudar era ensinando meus amigos de turma. Então, na semana de provas, uma semana antes eu fazia aulas, eu dava aulas para minha turma, para meus amigos de turma, porque eu me preparava dando aula para eles, porque eu tinha certeza que se eles entendessem, ou qualquer dúvida que eles tivessem e eu conseguisse sanar, eu estaria preparada para a prova. Então, e eu não me senti, isso era tão forte para mim que eu não me sentia segura para ir para a prova se eu não fizesse uma roda de debates com a minha turma.
E aí e a didática do curso normal me ensinou um pouco isso. Então eu pratiquei muito isso na minha faculdade, né? Depois de me formar, dei aula de direito, dei aula de processo, enfim, foi bem bacana. Mas assim, o meu percurso, né, dos 13 anos lá, eu defini que eu queria ser juíza, até entrar na faculdade foi isso, né? Foi um propósito determinante que eu coloquei na minha cabeça, que independente do caminho, eu tinha já várias estratégias que, se não desse certo por um lado e daria certo por outro, até chegar a ter a minha matrícula ali garantida na instituição de ensino. Agora, Johnny, engraçado, né? Como é a vida. A sua resposta como um todo, ou seja, o início da sua vida profissional, para mim já declaro porque é tão importante você ser a primeira convidada do Manda Pra Elas. Porque você traz não só a sua trajetória de inicinho, porque muita água rolou depois disso, de inicinho de vida profissional, mas você também deixa claro um outro aspecto muito importante, que é como é vital para todos nós da sociedade gerarmos oportunidades dentro do lugar em que a gente está, nas condições que a gente tem naquele momento. Sim. Porque se não fossem, talvez, essa sucessão de oportunidades e uma mulher tão determinada, talvez você não tivesse aqui, estampada em todas as revistas, dando palestra, sendo case no Brasil e fora. Então, isso para mim é muito importante. Eu espero que todo mundo que esteja ouvindo também se sinta tocado e na responsabilidade de passar a gerar oportunidades no seu micro-universo. Cada um dentro do seu micro-universo. E falando assim, acho que um pouco de gerar oportunidades, acho que não tem como. A gente vai passar mais pela sua trajetória, é claro, mas eu acho que Black Sisters in Law virou uma referência. Eu acho que onde você entra, não é, Carol? Claro. Onde você entra e você fala desse projeto, dessa empresa hoje, é uma coisa que todo mundo se vira e fala, cara, desculpa a palavra, foda, muito bom. E como é que foi isso, assim, porque parir no mundo um negócio desse? E do primeiro ano de faculdade? Até... Nossa! Porque eu já tive a honra de entrevistar a Dione um tempão atrás, logo que a gente foi conectada e tal, e aí eu conheço, então eu tenho, né, spoiler. Mas, até acho eu que foi tudo que você passou ao longo dos anos, viveu ao longo dos anos e viu suas colegas vivendo, que te trouxe, né, porque... eu acho que o grit, né, a resiliência, a persistência, a coisa de tipo, tá bom, eu tô calejada, putz grila, tô aqui, mas eu vou fazer disso, cara, uma margarita maravilhosa, uma caipirinha incrível, e vou chamar todo mundo pra beber comigo, entendeu? E vocês vão ver só. Eu queria até complementar a pergunta, porque eu acho que tem muita coisa pra ela contar também, dessa trajetória. Verdade. É que, no fundo, a Black Sisters in Law, ela é tudo o que eu gostaria de ter no meu primeiro dia de faculdade. Então, você imagina, e exatamente por ser o público-alvo da Black Sisters in Law, né, assim, por entender a jornada dessa mulher negra que decide ingressar no mercado jurídico e saber os desafios que né, porque não é à toa que elas são a primeira da família a ingressar na faculdade, a única da turma como uma mulher negra, a única na empresa, no escritório como uma mulher negra, ela tá sozinha. Então, ela não tem suporte. E eu vivi isso. Eu sou todas elas. Eu sou toda a rede. Toda a rede reflete a Dione. Eu sei exatamente porque eu vivi as fases delas. E por isso que eu consigo buscar instrumentos de fortalecimento para trazer para a rede. E isso me fortalece também. Eu costumo dizer, cada dia que tem uma nova integrante da Black Sisters in Law, que eu olho para ela e eu faço questão de recepcioná-la, todas elas, eu olho a foto dela e eu me emociono diversas vezes, porque eu olho para ela, eu abro a foto, eu amplio a foto e falo, nossa, eu sabia que a gente existia. Toda vez eu falo isso, nossa, eu sabia que a gente existia, eu sabia que você existia, né? E eu falo para ela, seja bem-vinda, se apresente, sabe? Para ela poder se sentir de fato em casa e se sentir pertencente a um ambiente que fisicamente eu ainda não consigo reproduzir, porque no ambiente de trabalho dela ou na faculdade ela não é representada ainda,
né? Mas que na Black Sisters in Law ela se sente representada. Na Black Sisters in Law ela se sente reproduzida. Ela sabe que ela não está sozinha, ela sabe que existe todo um mundo ali que está no mesmo momento que ela, que está atravessando os mesmos desafios que ela, e pessoas que já atravessaram. Então, como a gente se conecta com essas pessoas que já atravessaram, entendendo como elas fizeram para isso acontecer e a gente não precisar passar por isso, pelo que elas passaram. Então, a função da Black Sisters é essa, sabe assim, é dar o conforto e dizer a ela, o mercado jurídico é possível, o mercado jurídico é para você. Mas não foi sempre assim, né? Então, a Carol sabe um pouco do meu contexto na instituição de ensino na FGV. A FGV, ela teve um passo importantíssimo, né, de se abrir para educar e falar, eu quero ter os seus alunos aqui. Mesmo seus alunos não sendo meu público-alvo, que era muito claro isso. Por que eu digo isso? Porque a Faculdade de Direito da FGV, ela foi pensada, ela foi construída para ser uma faculdade em período integral, e isso já presume que é um aluno que não trabalha, né? Privilegiado, que não precisa, né? Na Zona Sul do Rio de Janeiro, ou seja, alunos que moram distante iam ter dificuldade de chegar. O fato também de ser em período integral exigiria que esse aluno tivesse condições de se alimentar ao longo do dia naquele estabelecimento. Então, era todo um contexto, né, que definia muito bem quem era o público-alvo. E eu, desde o T0, sabia que eu não era o público-alvo da FGV. Mas a FGV fez um movimento de receber pessoas como eu, né? E eu estava ali com a oportunidade de integrar a primeira turma. Então, vamos lá. Eu fui fazer minha matrícula no dia que eu tinha que fazer a matrícula, e eu já fui também para me apresentar para a escola, né? Muito obrigada, eu passei no vestibular, estou muito feliz, minha família está irradiante, mas vocês só conseguiram solucionar uma parte desse processo. Né? Eu tenho uma série de outros desafios para conseguir chegar ao final da faculdade com êxito. E isso passa pela minha frequência, né? Eu preciso chegar aqui todos os dias, eu preciso me alimentar, eu preciso ter acesso a material didático, eu preciso de todo um contexto que a FGV não tinha pensado até então. Né? Eu costumo dizer que eu fui um leading case da instituição, que hoje, de fato, ela mudou muito por conta, talvez, do meu histórico acadêmico, né? Então, quando eu fui até a FGV, eu falei, olha, preciso me alimentar. A escola falou, bom, a gente não consegue te dar uma bolsa de alimentação. A bolsa de estudo já é... E é a faculdade mais cara do Brasil. Então, assim, a sua bolsa já é uma fortuna. Né? Acho que se você perguntasse a qualquer aluno se ele gostaria de reverter a bolsa em dinheiro, estudar em algum lugar, essa pessoa com certeza iria topar, porque era uma bolsa, é um valor muito considerável. E aí eu falei, bom, não temos, mas o que a gente pode fazer é criar para você uma copa com um frigobar, micro-ondas e uma pia, para que você possa levar a sua alimentação e se alimentar na instituição. Falei, tá ótimo, perfeito, ok. E eu comecei, de fato, a levar minha alimentação, mas entenda que eu estava num contexto em que ninguém levava. Então você imagina se eu, uma menina de 19 anos, por mais determinada que eu fosse, eu tinha ali as minhas questões, né? E eu não queria expor. Isso foi um ponto que desde o início eu tracei. Eu queria que a instituição, como um todo, alunos, professores, direção, enfim, conhecessem a Dione pela sua excelência acadêmica. Né? Eu não estava ali à toa, eu tinha conquistado aquele espaço. Então, tudo que pudesse impactar isso, eu não mostrava para a FGV. Não mostrava para ninguém. Eles só me viam como a aluna que é a primeira da turma a chegar, que é a última a ir embora. Só que ninguém sabia por que eu era a primeira a chegar, porque eu era a última a ir embora. Né? Eu era a primeira a chegar porque eu vinha de muito longe. Se eu atrasasse 5 minutos, eu chegava atrasada. Então eu tinha que ser a primeira a chegar. E eu ia embora, eu era a última a ir embora porque eu não tinha computador na minha casa. E eu tinha que estudar, fazer meus trabalhos, pesquisas. Como é que eu ia fazer? Então eu ficava na faculdade até tarde, estudando no computador da instituição. E aí a FGV, então, faz essa coisa de montar a copa pra mim, né? Monta lá e eu começo a levar minha comida. Eu morria de vergonha de levar. Mas eu morria de vergonha. Mas se eu não levasse, como é que eu ia fazer? O dia inteiro lá estudando textos densos e tal. Então, eu tinha toda uma técnica, toda uma estratégia, né? Eu colocava minha comida lá, ninguém frequentava a copa, então ninguém sabia que tinha comida ali dentro, sabe assim? Eu colocava lá. Na hora dos intervalos que tinha que almoçar e tal, eu fugia, dava um jeito de fugir e me esconder pra ninguém ver. Então, eu ia pro banheiro, até todo mundo ir embora para almoçar, eu ia para a biblioteca.
Até que todo mundo fosse embora, eu ficava escondida. Quando as pessoas, minhas amigas saíssem e elas me davam mensagem, cadê você? E eu nem respondia. Eu ia lá na Copa e comia. Eu comia rapidinho, ficava tudo resolvido. Ótimo. Até que um dia, uma amiga minha chegou mais cedo e me viu comendo. Aquele dia foi um dia que eu tive um frio na barriga. Eu falei, meu Deus. Aí ela falou assim pra mim, nossa, você traz comida, né? Só que ela olhou aquilo como uma ótima ideia. Ela achou aquilo incrível, sabe? Assim, quando pra mim eu tava morrendo ali, falando, meu Deus, ela tá me vendo trazendo comida, sabe assim, que vergonha. Na minha cabeça, óbvio, né? E aí ela falou, eu gostei da ideia. No dia seguinte estava ela lá na faculdade, levando comida. Até costumo dizer que ela era toda chique, toda elegante, ela chegou com uma bolsa da Prada e uma marmita dentro. Você entende o que é isso? Eu olhei pra ela e falei, meu Deus, né? Ela falou, eu trouxe também, adorei a ideia, vim comer com você. Isso tornou-se uma cultura na FGV. Depois disso, a geladeira ficava entupida de marmita. Todo mundo levava comida pra faculdade. Tipo, eu via meus amigos na faculdade, milionários, comendo no corredor, andando, comendo assim. Eu ficava olhando pra aquilo e falava, meu Deus, as pessoas estão... Sabe assim? Mas eles viram valor naquilo, fez sentido pra eles. Muitos falavam, nossa, tô economizando maior dinheiro, Johnny. Não tô mais indo pro restaurante aqui que era super caro, tô comendo na faculdade. Minhas amigas falavam, nossa, tô montando a minha dieta, tô comendo a minha comida de casa, minha saladinha. É isso. Sabe assim? Então, quando eu falo sobre isso, eu falo o quanto... Por isso que a diversidade ela é importante nos ambientes. Porque se eu não estivesse ali, aquela cultura e aquela realidade nunca viriam valor em se ter uma copa com micro-ondas e frigobar. Claro. Entende? A minha presença ali trouxe para eles isso. Eu costumo dizer também, eu apresentei para as minhas amigas de faculdade Seu Jorge. Elas não conheciam o Seu Jorge. Seu Jorge bombando com o DVD da Ana Carolina e Seu Jorge, e eu ouvindo direto, aquele DVD maravilhoso. Minhas amigas não conheciam. Aí eu falei, bota Seu Jorge, o que é isso? Eu falei, bota Seu Jorge, vocês vão conhecer. Caramba, tanto que elas adoram, começaram a se envolver mais com essa música, né, com samba e tal. Então, assim, isso foi importante. Assim como, obviamente, elas também me influenciaram muito. Eu olhava pra elas e eu falava, nossa, como ela se veste bem. Que isso é um outro tópico que eu falo pouco também, sobre a troca da cultura, né? Você imagina, eu era uma adolescente que saiu de um universo e estava frequentando outro. O meu universo tinha a sua cultura própria, o seu estilo próprio, tudo próprio. E eu morava na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E eu tinha ali a minha forma de vestir, por exemplo. Que era o meu jeito de vestir, que era muito igual das meninas que frequentavam, que moravam ali naquela cidade. As lojas que tinham na minha cidade só tinham aquelas roupas, né? Então eu ia pra faculdade com uma saia super curta, muito curta. Lembra daquela marca Gangue? Claro! Eu ia com calça da Gangue, toda mulher quer. É isso. Assim, com body, sabe? Assim, com super decote, com uma rasteirinha. Eu ia assim. Quando eu chegava na faculdade, uma vez que eu cheguei na faculdade, uma pessoa assim, cadê a aluna Dione? Que as pessoas falam da aluna Dione. Eu tava lá, tipo, as pessoas passavam por mim e não associavam que aquela pessoa, daquele jeito vestida, era a Dione. Olha que loucura isso, né? E aí eu olhava para minhas amigas e eu falava, nossa, como ela se veste bem, né? Eu não usava calça, eu não tinha uma calça. Porque na verdade as pessoas minhas só usavam saia. Daí eu via minhas amigas de faculdade com calça, eu falava, nossa, como ela fica bonita de calça. Aí eu comecei a me inspirar nas minhas amigas, né? Só que eu não tinha como comprar as roupas que elas usavam, né? E as minhas amigas começaram a fazer muita doação pra mim. O que elas faziam? Elas falavam, amiga, eu tô com uma peça lá em casa que eu não quero mais, você quer? E eu ficava morrendo de vergonha. Eu falava, não, mas vai ficar linda em você, Johnny. E elas me doavam as roupas delas. E eu comecei a usar. Assim, eu comecei a adequar. Mas não que tenha sido imposto a mim. Claro. Mas assim, foi porque eu vi necessidade, eu vi valor naquilo. E quando eu tinha eventos que elas faziam as festas delas, enfim, várias coisas super bacanas que eu não tinha roupa pra ir, eu falava, amiga, me ajuda a me vestir, porque eu não sei nem como é que eu vou nesse lugar. E elas super me ajudavam. Então, assim, elas contribuíram demais comigo, com a minha cultura também. Então, enfim, essa foi uma troca importantíssima que eu acho que a gente gerou. Da Dione para a FGV, da FGV para a Dione. Um outro tópico, que foi um tópico que eu demorei muito para falar, porque me causava muito desconforto. Hoje eu consigo falar um pouco melhor, mas assim, era muito desconfortável para mim. Eu não conseguia. Mas assim, eu não queria falar sobre isso, mas nem por um decreto. Quem me estimulou a voltar a falar foi meu marido. Que ele falava, eu acho que você tem que falar sobre isso, porque muitas mulheres podem estar passando por isso, podem estar
né, passando por esse desafio e não sabem o que fazer. Você encontrou uma solução. E mais do que isso, a própria FGV precisa saber o que acontecia com você enquanto você estava estudando e todo mundo. E ninguém sabia o que passava com você. Ninguém sabia qual era a minha realidade. Eu estava ali estudando plena e ninguém sabia qual era a minha realidade. E aí, eu comecei a falar, que foi o seguinte. Quando eu falei pra FGV assim, olha, eu quero frequentar, mas eu moro no Duque de Caxias, eu não consigo chegar aqui todos os dias, enfim, tem 2 ônibus pra ir, pra voltar. Eu preciso de um auxílio para meu transporte. Da FGV falou, olha, a gente te deu a bolsa, a gente não consegue mais te ajudar, nem com a alimentação me deram a copa, o transporte não tem como. Daí eu falei, bom, tá bom. E aí, o que eu fiz? No Rio, tem uma política, não sei se essa política ainda existe, que concede gratuidade no transporte público para os alunos de escola pública. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o meu histórico escolar da 8ª série, da antiga 8ª série, né? 1º grau, e levei até uma escola pública que tinha perto da FGV. E me matriculei como se eu tivesse ido me matricular para fazer o meu 2º grau. Porque assim eu passaria, então, a ser estudante de escola pública e teria direito à gratuidade do transporte público. Me matriculei. Fui lá, bonitinha, me matriculei. Então, peguei uma declaração de que eu era aluna de escola pública, que eu morava em Duque de Caxias e que eu estudava naquela escola. Então, o transporte tinha que deixar todos os dias e me levar para minha casa. Ótimo. Só que aí, eles me disseram, olha, para você pegar a carteirinha definitiva, você tem que frequentar aqui durante 2 meses. Sem faltar. Então, nos primeiros 2 meses de faculdade, eu ficava indo para a FGV, depois eu ia para a sua escola pública à noite estudar. Só que, obviamente, eu não estudava a matéria da faculdade, né? Eu sentava lá atrás, com os livros de direito. Eu era totalmente antissocial com as meninas da minha turma, que elas ficavam me olhando assim, essa menina não fala com ninguém. Mas eu morria de medo de ser descoberta. Claro. Porque eu falei, se me descobrirem aqui, eu vou perder esse negócio, eu não vou conseguir frequentar a FGV. E aí, depois de 2 meses, eu nunca mais apareci. E fiquei frequentando a FGV com a carteira de estudante, né? E o uniforme de estudante, que era um jaleco. E aí, eu tinha também, então era o meu medo maior que alguém me visse com o diacho do jaleco. Não queria que ninguém me visse com o diacho do jaleco. Então, o que eu fazia? A FGV fica na praia de Botafogo, né? Tinha um ponto do ônibus em frente à FGV. Então, o que eu fazia? Eu descia um ponto antes para tirar o jaleco. Porque eu também não podia tirar o jaleco dentro do ônibus, porque o motorista ia me ver, né? Ele falava, você tá tirando o jaleco? Você não tá indo pra escola? Ah, ele tava fiscalizando ali. Fiscaliza, né? E eu todo dia ali, eles me viam sempre. Então, eu descia um ponto antes, deixava o motorista embora e tirava o jaleco e ia pra FGV. Para voltar para minha casa, eu pegava um ponto depois, para ninguém me ver, colocava o jaleco, pegava o ônibus e ia embora para casa. E era muito interessante isso, porque eu tirava o jaleco, subia a rampa da FGV, ao mesmo tempo que uma amiga minha subia a rampa com um carro blindado, com motorista, assim. E chegava lá em cima as 2 alunas, oi amiga, ai, que vamos embora para estudar, sabe assim? E eu ali, ótima. E elas não sabiam de nada que acontecia comigo. A FGV só ficou sabendo dessa história, porque eu fiz isso durante 3 anos. Porque a FGV é 3 anos no período integral, até que, a partir do 4º ano, eu consigo estudar só meio período e fazer o estágio. Aí no estágio eu já tinha bolsa e já conseguia pagar meu transporte. Até que a FGV só veio saber recentemente dessa história. Depois que eu comecei a falar da Black Sisters Law e comecei a contar. Depois de formada. Mas muito tempo depois. Muito. Tanto que uma amiga minha tava da faculdade, que é uma das minhas melhores amigas, tava assistindo uma palestra minha, eu contei, e ela ficou assim, ó. Aí eu falei, gente, a Ju tá aqui, ela tava quase caindo. Depois ela veio e me puxou, como você nunca me contou isso? Eu falei, porque eu não queria que vocês ficassem olhando pra mim dessa forma, né? Essa era uma questão minha que eu tinha que resolver, né? E foi ótimo, assim, deu super certo. Claro que foi traumático, e eu não digo que não foi, porque tinha muitos dias que eu não sabia se eu ia conseguir chegar na faculdade, nem quando eu chegava, eu não sabia se eu ia conseguir voltar. Porque o motorista, quando via estudante de escola pública, ele passava direto. Eu tinha que rezar para ter um pagante no ponto do ônibus para poder o ônibus parar. Então era toda uma coisa que eu tinha. Assim, quando às vezes o ônibus demorava muito, não parava, eu ligava pra amiga minha e falava, amiga, tô aqui na faculdade até tarde hoje, não vou conseguir voltar pra minha casa, posso dormir na sua casa? Mas Cláudia, vem pra cá agora, eu ia dormir na casa dela. Mas não era isso. Era porque os ônibus não estavam parando. Que a gentileza, né? Cara, Johnny... Não tem condições, vai ter que durar mais, tá? Vai ter que durar mais, vamos com calma. Tem tanta subcamada na minha reflexão, assim, de tudo que você tá falando, mas assim, quando você tava falando, 2 palavras pra mim foram muito, muito relevantes, toda hora gritava na minha cabeça. Uma é pertencimento,
e todas as camadas do pertencimento e do não pertencimento. E a outra que me surpreendeu absolutamente foi sororidade. Porque, e aí a primeira coisa eu queria saber como é que, você tá contando um pouco, claro, mas assim, também um pouco mais, como você se sentiu quando você tava num ambiente que no primeiro momento você não pertencia. Por que você não pertencia? Você era uma pessoa que, você falou, a FGV não foi feita pra você. Uhum. E o segundo ponto é, como foi importante a sororidade? Como você teve mulheres do seu lado Muito. que te acolheram? Todas. E te acolheram e falaram, vem aqui, vamos junto. De todas as formas que aquela pessoa podia, dentro da reflexão que ela tinha, da maturidade que ela tinha. Cara, como é que foi isso? Porque eu tô absolutamente maravilhada de alguma forma e chocada e também com um pouco de raiva. Porque, cara, Johnny, que rolê. Que rolê, sabe? Não, mas eu morri de medo. Eu morri de medo na primeira semana. Porque eu ia encontrar ali um monte de gente que, sei lá como é que eles iam me tratar. Sim. Né? Assim, eu morri de medo. Sim. Então, quando eu cheguei muito calada. Eu, durante muito tempo, escondi a minha cultura. Eu não falava muito da minha realidade, da minha vida. Não. Eu só falava dos textos, dos livros, dos autores. Assim, é onde elas me conheciam mais. Até elas se tornarem minhas amigas. E eu nunca me abri da minha realidade para elas. Nunca falei de tudo, todos os meus desafios. Não falava. Então, elas viam na Dione, assim, tipo... Sabiam que eu morava em Duque de Caxias, né? Assim, colocavam super à disposição. Pra você ter noção, as minhas amigas de faculdade, elas faziam esquemas para eu estar mais próximas delas, em momentos que não fossem acadêmicos. Ao ponto de elas forjarem que ganharam o ingresso para uma festa. Mentira. Pra poder... Elas compraram o meu ingresso. E se elas falassem que tinham comprado, eu não ia ia, nunca. né? Mas nunca. Elas sabiam que eu não iria. Então, elas falavam assim, a gente ganhou o ingresso, Johnny. Então, assim... Aí eu falava, ganhou? Então eu vou. Depois eu descobria que era tudo mentira. Né? Vamos viajar pra casa de praia de fulano de tal. Aí eu, não, Johnny, não, mas tem tudo lá. Elas faziam um jeito, assim, pra eu não me sentir... Porque ela falava, se a gente falar pra Johnny a verdade, que a gente meio que tá bancando a Johnny não vai querer ir. Então a gente tem que falar que não é nada demais, assim, que tá tudo bem, ela, sabe assim, é orgânico. E elas foram extremamente acolhedoras. Os meus amigos homens também. Tanto que o meu melhor amigo até hoje é um amigo de faculdade, né? Assim, as minhas melhores amigas são minhas amigas de faculdade. E eu causei, de certa forma, a minha presença e convivência com eles causou um pouco de desconforto para eles também. Porque imagina, os pais deles me amavam, mas assim, me amavam. E eles falavam pra mim assim, é muito chato, porque minha mãe fica falando, tá vendo, a Dione consegue? Não, aí, final do ano, época de prova final, reprovado e tal, e eu passava direto em tudo. E as minhas amigas não. E os pais falavam, como é que a Dione? A Dione passou em tudo, e você não passou. Então assim, Dione, meu Deus do céu. Então assim, causava um desconforto lá. Sabe? E eles ficavam, chama a Dione pra vir pra cá passar o fim de semana poder ficarem estudando, sabe assim, competia, dormia na casa de uma amiga, falava, por que a Dione tá dormindo na casa de fulano de tal, mas a Dione dormia aqui, era uma coisa assim. Então elas foram mas extremamente acolhedoras, me ajudavam em tudo. Eu sou muito grata a todas elas, assim, diferente do que as pessoas poderiam imaginar, Sim. Né, de que eu teria um ambiente hostil, nada. Mas, obviamente, isso não me blindou de microagressões na instituição. Claro. Então, por exemplo, tinha um assessorista que ele era extremamente educado. Nossa, ele é muito educado. E ele falava pra todo mundo assim, pras minhas amigas, bom dia e boa aula, bom dia e boa aula. Só pra mim que ele falava bom dia e bom trabalho. Ele não me via como estudante daquela instituição. E eu nunca falei pra ele assim, olha, eu também sou aluna, fala pra mim bom dia e boa aula. Mas todo dia eu ficava, que coisa, né? Ele não me vê como aluna. Eu tinha isso de mente. Até que um dia ele me identificou como aluna quando eu tava tirando foto. Que ele olhou assim, ele falou, tava todos os alunos assim, né, tal, e professor, sei o que. Aí ele falou, você é aluna? Eu falei, sou. Hoje, quando eu vou lá na instituição, ele fala pra mim assim, excelência. Eu falei, agora já é demais. Eu não sou juíza, eu não quis ser magistrada. E aí, mas assim, tive eventos na FGV acontecendo, as pessoas falavam pra mim assim, você tá trabalhando no evento? Eu falava, não, eu sou aluna da instituição. Eu tô na biblioteca, eu falava, por favor, você acha o livro pra mim? Eu sou aluna também aqui junto com você, sabe assim? Então, por que isso acontece? Porque você tem um padrão de pessoas que frequentam aquele ambiente na determinada condição. O meu fenótipo não era. Sim. Então, eles nunca me identificariam como aquela pessoa que estivesse ali na condição de aluna, né? Por isso que essas microagressões aconteciam. Até que eles despertassem para que ela é aluna da escola, isso levou tempo e
Se bobear, se eu chegar lá até hoje e for à biblioteca, Sim. vão falar pra mim, você pode pegar um livro pra mim, por gentileza? Eu vou pedir uma vênia pra contar uma pequena história no sentido contrário. Uma das minhas melhores amigas, ela vai saber com quem eu tô falando, ela é uma mulher negra, só que ela é uma mulher negra que veio de um contexto de família de classe média alta. Então era como se ela fosse aluna da FGV, porque Tem condição de pagar. estudou, porque tem condição de pagar. E durante toda a vida dela, eu me lembro disso, e eu participei de toda a vida dela, participo até hoje, ela sofria essas microagressões, mas ela não conseguia identificar. E ela passou por escola particular, ela estudou numa das melhores faculdades privadas do Rio de Janeiro também, começou a trabalhar numa empresa, e ela sempre é a única mulher negra, e ela não ela sentia o desconforto, e eu tô falando aqui por ela, mas um dia ela vai falar muito melhor do que eu, ela já fala, inclusive ela está dando uma palestra hoje no Rio de Janeiro por causa do G20, mas ela não conseguiu identificar. Sabe quando ela conseguiu identificar? Quando ela fez o seu caminho contrário. Porque você saiu do seu ambiente de pertencimento e foi para outro ambiente. Ela estava no ambiente que ela pertencia, mas ela não pertencia. E aí, quando ela foi ficando mais velha, quando ela foi tendo 28, 29, 30 anos, aí ela tornou-se uma mulher negra e aí ela fez o caminho contrário. E ela começou a descobrir um outro universo, uma outra cultura. Que não é mais calça da gangue, mas você tem outra cultura, outras coisas que te fazem se sentir pertencendo talvez de uma forma mais genuína. E aí, um ambiente de conforto. É um ambiente de conforto que ela nunca mais vai soltar. Eu já vi. Inclusive, assim, às vezes você vai falar, cadê você, amiga? Ela vai falar, eu tô aqui fazendo umas coisas que eu não fazia. Que eu não mas tô, é isso. Que eu quero, né? A Black Me Season virando Law, do a Black Season avesso. Law provoca muito isso, né? Se reconhecendo, né? Na Black Season Law tem muitos depoitos desses, assim, de colegas que falaram, Eu até fiquei arrepiada, assim. Todas as minhas amigas de infância ficaram pra trás. Sim. Né? Sim. Cada uma seguiu o seu caminho, eu decidi estudar e tal. Então, eu não consigo me conectar mais com essas amigas. Porque a gente tá em momentos de vidas diferentes. Mas também nesse ambiente que eu tô, e eu passo muito por isso, também não consigo me conectar com as pessoas desse ambiente que eu tô. Assim, porque as pessoas, às vezes, não curtem samba como eu curto. Assim, é muito diferente. E aí, de repente, eu encontro um grupo de mulheres negras que curtem o que a gente curte e estão no mesmo ambiente que a gente tá. Aí, não tem como desver isso. Você sabe que ela chegou a mudar de bairro? Eu imagino. Ela morava na Lagoa, e tô falando tudo da vida dela. Eu Não gostar. Ela imagino. morava na Lagoa, mudou pra Glória. Imagino. Pra ser mais... pra se ficar sentir mais próxima. pertencente. Do quanto isso é... Impacta. Mas... Ai, Camada, gente, tô sem condição. Camada Eu de estou violência, Carol, agressão, você não me preparou racismo, pra isso. Eu não tava... misoginia. Eu não tava preparada pra É a isso. nossa sociedade. Mas fala um pouco, Johnny, assim, como é que foi a sua trajetória profissional mesmo como mulher e de entrar num escritório? E como é que você se viu ali? Porque, cara, o seu papel é tão representativo porque você é uma mulher, e aí eu e Carol a gente entende nesta camada, mas aí você é uma mulher negra que encara uma solidão. Teve muito subtítulo de solidão em tudo que você falou aqui, né? Até agora. E como é que foi isso? Aí você chega num escritório e o ambiente jurídico, ele é um ambiente tão... tóxico. Me faltam até adjetivos. E até hoje, imagina isso ao quê? Há 10 anos 15 atrás, anos 15 anos atrás. atrás? Como é que foi esse movimento? Então, a minha estratégia de só falar da minha excelência acadêmica, de só ser reconhecida como uma excelente aluna pelos meus pares, pelos meus professores, pela FGV como um todo, fixou no imaginário dos meus amigos de turma isso, né? A Dione é uma potência, a Dione é uma aluna que estuda, só tira nota boa, todas as pessoas adoram ela e tal. Então, minha primeira oportunidade de trabalhar foi por conta de um amigo de turma. E eu assumi a gerência jurídica do grupo econômico da família dele. Assim, super famoso no Rio. Você imagina? Imagina, assim, né? A menina acabou de formar, ele já conhecia, mas assim, eu tenho certeza de que ele não... E ele fala isso abertamente, assim, a gente não te convidou porque você era minha amiga, a gente convidou porque você era muito boa, você ia resolver os problemas do jurídico da minha família, então eu já fui. Eu fiquei com eles durante 6 anos, como gerente jurídica. Depois eu recebi um convite para ir para um grupo econômico de uma amiga, outra amiga nossa, também de faculdade, que falou, olha, eu quero você no jurídico da minha família, como diretora jurídica. Quadruplicou meu salário, assim, ela nem sabia quanto que eu ganhava. Ela falou, não sei nem quanto você ganha, eu vou quadruplicar o que você ganha hoje, eu quero que você venha pra gente. E eu tive que fazer uma transição, né, avisar que eu ia sair, que eu ia para uma outra oportunidade, enfim. Então, assim, tudo isso focado na minha excelência, na minha entrega, nos meus resultados. Claro. Quando eu estava no ambiente, né, empresarial, corporativo,
eu sentia muita falta de estudar. Eu já tinha feito mestrado, que a FGV me proporcionou também, ó, se você passar entre as 5 primeiras colocadas no mestrado, a gente te dá uma bolsa do mestrado. Então eu passei em 3º lugar e fiz o mestrado. Eu já tinha feito a Emerge, porque eu queria ser juíza, lembra? E aí, só que assim, quando eu fui fazer a Emerge, eu já não queria mais ser juíza, mas a Emerge ficou no meu imaginário. Porque eu tinha ido uma vez lá na Emerge, né? E a Emerge, não sei como é que tá hoje, mas era a instituição que mais aprovava para magistratura. E quando eu fui visitar a Emerge, não tinha nenhuma pessoa negra naquele lugar. Assim, aí as pessoas falavam da Emerge, assim, é muito difícil entrar aqui, é impossível entrar aqui, tem uma prova dificílima, frequentar é muito pesado, isso aqui. Então me colocaram uma camada de dificuldade que aquilo me instigou. Eu falei, eu vou estar nesse lugar. Como é que não é possível? Eu vou estar nesse lugar. E aí eu apliquei para a Emerge e passei, ainda fui bolsista da Emerge. Fiz a Emerge sem nunca ter feito uma prova para magistratura. Tanto que a Emerge, o pessoal até falava, nossa, Dione, esquece ela. Mas eles falavam, Dione, que desperdício, faz a prova, essa prova você vai passar com muita... Eu não quero ser juiz, eu não quero. E aí, enfim, fiz a escola da magistratura. Sempre tive uma veia acadêmica muito grande, né? O curso normal me trouxe muito isso. Então, eu gostava de estudar, pesquisar. A FGV tem muita pegada de pesquisa empírica. Eu adoro isso. E aí, na empresa, eu já não tinha mais essa oportunidade, nem de frequentar congressos, assim, eu não tinha mais isso. E isso eu sentia muita falta. Falei, bom, eu quero voltar, eu fiquei, sei lá, entre acabar a Emerge, né, e decidir aplicar para o doutorado, eu fiquei, sei lá, 1 ano e meio sem ter um estudo oficial, assim, sem estar comprometida com, né, um estudo oficial. E eu falei, não, eu quero fazer doutorado. E aí, eu decido sair da empresa, decidi que eu teria um mês de sabático, porque eu queria, sei lá, respirar um pouco, e eu ia para algum escritório. E eu aplico para o doutorado, e aí um dia, andando ali no meu bairro, eu encontro o meu professor, que foi meu grande, assim, foi a grande inspiração. Quando eu cheguei na FGV, que eu queria ser juíza, eu encontro ele, eu falo, nossa, gente, eu quero ser juiz igual a ele. Ah, é um juiz. Ele. E aí, ele, na época, quando ele me deu aula, ele falou para mim assim, olha, você é uma excelente aluna. Quando eu sair do tribunal, eu vou montar um escritório e você vai, junto comigo, ser minha sócia. Na faculdade, ele falou isso pra mim. Aí eu falei pra ele assim, eu pensei, nunca isso vai acontecer. Esse cara vai ser desembargador, vai ser ministro, vai seguir a carreira dele, né? Um belo dia, ele me liga e fala assim, vem aqui no meu gabinete, ele já era desembargador. E aí ele fala pra mim assim, aí eu cheguei no gabinete dele, tava tudo encaixotado, assim. Aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Ele falou assim, tô me aposentando. Lembra que eu te falei que a gente ia ser sócio, que a gente ia... Falei, não, então, eu tô indo pro escritório, quero que você vá comigo pra minha equipe e tal, vai ser minha sócia. E aí eu fui pro escritório com ele. E trabalho no escritório, enfim, mas assim, tudo isso pautado naquela excelência acadêmica que eu fiz o tempo todo questão de mostrar. Né? Eu não queria mostrar, eu tinha muita preocupação em a instituição e os meus pares que me vissem frágil ou com desafios. Eu sei que isso hoje em dia é horrível de falar, né? Acho que, pelo contrário, a gente precisa falar um pouco mais sobre isso. Sim. Mas era a única solução que eu identificava. Porque se eu mostrasse isso para eles iam ficar mais com pena de mim do que, sabe assim? Sim. Eu não queria que isso acontecesse. Uma outra alteração também muito significativa que teve nesse momento da minha vida, eu tenho uma família que é muito grande, eu gosto de família grande, de almoço, final de semana e tal. Eu queria ter filhos. Mas quando eu comecei a faculdade, comecei a ver que as minhas professoras, as mais, assim, gigantes, não tinham filhos. E que eu tinha que estudar, fazer o mestrado, fazer não sei o que. Eu falei, como é que eu vou botar uma criança no meio disso tudo? Isso não vai dar certo. Assim, que horas que eu vou ter... Então, ou eu vou ter filho, ou eu vou seguir minha carreira acadêmica. E aí eu optei por não ter filhos. Foi assim, pensado. Eu falei, não. Foi uma reflexão, assim. Mas não que eu não quisesse ter antes. Sim. Mas é que o sistema me obrigou a abrir mão disso. E como é que você se sente em relação a isso hoje? Como é que você pensa sobre isso hoje? Eu não me arrependo porque eu não experimentei ser mãe. Sim. Então eu não sei o que é. Eu tenho uma afilhada que eu sou apaixonada por ela. Tenho sobrinhos de 12, 15 anos que eu sou apaixonada. É bacana eu olhar a criação deles, eu até me meto, né? Falo lá com os pais, tal, falo com meu irmão, com meu marido, falo, tem que fazer tal coisa, Mas aí eu falo pro meu marido assim, nossa, se eu tivesse um filho, essa criança ela ia me odiar. Porque a vida dela ia ser ela ia ter que entregar tanto
tanto, Ela assim, ó, tem que... ia ser um general do exército, Nossa, ela né? ia entregar tanto que ela ia me odiar. E aí ele fala, claro que não, ela ia te amar, porque por mais que você seja uma tia exigente, eu sou, seus sobrinhos te amam, né? A minha enteada, ela te ama. Então, assim, mas eu convivo super bem com isso, porque como eu nunca estive nessa posição de ser mãe, eu não sei o que é, né? Mas isso não quer dizer que eu não entenda essa posição, que eu não lamente a minha decisão e a decisão de tantas outras mulheres que têm crescido cada vez mais, né, após a adoção de adotar a decisão de que não quer, vai ter filho. O Brasil, eu tenho falado muito sobre isso, assim, o Brasil perdeu uma das suas principais vantagens competitivas, que era a demografia. Sim. Né? A gente está há mais de 10 anos aí caindo a taxa de natalidade. Invertendo a pirâmide Invertendo completamente, assim. E por quê? Quem decidiu isso foram as mulheres. A gente... E no mundo todo, né? A gente hackeou isso, a gente entendeu isso, a gente não quer mais, né? Então, tá na hora dos homens sentarem à mesa e falarem, cara, e por que a gente decidiu não ter filhos? Porque a gente entendeu que ter filhos é incompatível com ser bem-sucedido no mercado de trabalho. Foi isso, essa é a conclusão. Mas assim, e aí eu ia trazer, desculpa te interromper. Mãe de dois, mãe de duas, aí tá assim, eu não tenho falar. Dúvida de que foi o meu privilégio que me possibilitou e me possibilita conseguir, né, ter uma vida plena, mas obviamente com muitos sacrifícios, em todos os sentidos. Tipo, hoje eu tava na casa do meu ex-marido, porque eu não via elas há 2 dias, porque eu tô rodando coisa à noite, dando aula na FGV, pra dar um beijo enquanto eu tô com o fone, tipo, durante um tempinho que eu tenho, participando de uma reunião, tendo que correr pra cá. E assim, elas sabem, eu sei, as pessoas que trabalham comigo sabem, mas é um caos. E é por conta do privilégio que eu sustento o caos. Mas, cara, é muito difícil. É realmente muito difícil para qualquer mulher, mesmo no privilégio. E para quem não tem ou o privilégio ou a rede de apoio, né? Que às vezes é não remunerada, mas que também muitas mulheres não têm. E parceiros, né? Que a gente sabe que tá nessa dimensão. É muito difícil. Agora, o que eu quero trazer também é isso. Como nos últimos 20 anos mudou muito, até certo ponto, essa dimensão tanto da maternidade, infelizmente no mercado jurídico clássico tradicional, escritório de advocacia não, mas aí a gente já vai para esse capítulo, porque ontem eu falei tanto sobre isso na minha aula de legal design da GB, que, enfim. Mas acho que nas posições, assim, corporativas e na dimensão de responsabilidade social também. O que me preocupa muito é a gente não endereçar adequadamente as questões das mulheres, as questões, né, da maternidade, porque diante do que está acontecendo no mundo, assim, a distopia do conto de Aya não me parece longe, sabe? Porque o patriarcado serve, sim, a propósitos bastante desagradáveis, inclusive, eventualmente, como estão falando nos Estados Unidos da América do Norte, dominar nossos próprios corpos em favor de reprodução. E isso parece muito maluco, mas, assim, a partir do momento que a gente se posiciona nesse sentido e que a gente não consegue alianças e força para transformar algumas coisas, a fricção fica tão forte que eu não tenho dúvida que isso pode explodir para um outro caminho, sabe? E me preocupa muito. Que estamos aqui, patrocinados pela Paty, falando especificamente sobre isso. E aí eu acho, aí vou passar a bola para Carol, mas também quero, e a Johnny principalmente, como é que vocês estão vendo esse desenvolvimento das empresas e dos escritórios? Vou falar também da senhora que vos fala, sou sócio do escritório. Nesse movimento de falar de diversidade e inclusão, e mais do que falar, fazer alguma coisa em relação a isso. Eu queria saber, perguntar a Johnny primeiro, como é que você tem visto isso? Bom, a Black Sisters in Law, ela nasce há 2 anos e meio, com o propósito de ser uma solução de ESG, né, racial para o mercado jurídico, né? Não necessariamente há 2 anos e meio, no início da iniciativa não era para isso, mas ao longo do tempo a gente percebeu que poderia ser, né, por conta da demanda das integrantes que precisavam ter oportunidades direcionadas para ela, né, intencionalmente no mercado. Então a gente começou a bater na porta das empresas e dos escritórios para que isso pudesse acontecer. Sempre fomos muito bem recebidas, enfim, os escritórios sempre gostam muito da iniciativa, querem fazer alguma coisa, acham fantástico. Mas até a página 2, assim, é algo que realmente a gente fica até um pouco frustrada, né, quando a gente vê potencialidade nisso. Então, aquelas empresas, os parceiros que fecharam, e a gente, graças a Deus, tem muitos parceiros hoje,
entendem o valor da iniciativa e veem muito resultado, porque, no fundo, a gente quer mostrar o trabalho que a gente desenvolve, né? O que essas advogadas são capazes de fazer ao longo, enfim, dos tempos e por todo o Brasil. E a gente, ao mesmo tempo, acaba envolvendo nossos parceiros como um negócio de impacto que nós somos, né? Com a pauta ESG, inclusive até com as ODS da ONU, né? Então, assim, para a gente é importante isso. E a gente vê, talvez, um movimento um tanto quanto lento, né, por parte das empresas e dos escritórios em se envolverem com essas questões que são tão importantes para o Brasil, né? O Brasil, ele adora falar do internacional, né? Ele adora até importar coisas, mas ele tem que entender que ele tem uma realidade própria que é diferente de qualquer outro país do mundo, né? Que ele é um país miscigenado e que ainda é muito estruturalmente preconceituoso. Sim. Então ele precisa se voltar para isso, assim. Eu não consigo vislumbrar evolução no Brasil, assim, desenvolvimento. Eu lembro que estava falando com uma amiga minha que está fechando o vestibular e ela falou, porque o Brasil é um país em desenvolvimento. Eu falei, nossa, mas o Brasil é um país em desenvolvimento desde que eu fiz vestibular. Não é possível que não desenvolveu. Então, assim, o Brasil é o país do futuro. Então, aí eu fico me questionando por que a gente não conseguiu fazer isso ainda, né? A gente faz várias alterações na economia, na educação, em várias alterações a gente vem promovendo, entra governo, sai governo, e a gente não altera esse ponteiro. Acho que porque o Brasil nunca olhou para, de fato, o que é o mais importante para se olhar, que é a inclusão da sua população. E se a sua população é majoritariamente negra, ele precisa se voltar para projetos específicos para essas pessoas. Claro. Então, assim, a gente é uma força de trabalho no país, a gente gera renda, gera riqueza. As comunidades no Brasil hoje movimentam trilhões de reais e isso é tudo informal, né? O Brasil não se volta para essa comunidade tendo aquele público como público-alvo consumidor, né, e produtor de riqueza, por exemplo. Então, assim, enquanto a gente não se voltar para essas mazelas, para resolver esse problema estrutural, a gente não vai conseguir avançar. Então, assim, eu atribuo a isso o fato de que o Brasil até hoje ele está em desenvolvimento, ele não consegue sair desse estágio. Eu tenho uma dúvida genuína sobre como é a sua leitura. Por que você acha, e eu vou falar agora de escritórios e empresas, porque é a nossa realidade, por que você acha que eles se interessam e todo mundo acha muito bacana, até pelo projeto Black Sisters e por projetos que visam inclusão e diversidade no geral, até a página 2? O que acontece que você acha que eles não conseguem abraçar de fato? Há um suposto movimento de desaquecimento da questão, né? A diversidade e inclusão está desaquecida. Só que, assim, isso não me preocupa, porque quando o compliance ele começou, houve também uma tentativa de boicote à ideia do compliance e não teve para onde fugir, teve que acontecer, né? O Brasil e o mundo sabe que é importante, as questões climáticas são importantes, as questões das pessoas são importantes, a questão de governança é importante, então não tem como para onde correr muito. Há uma tentativa, porque são movimentos que eles incomodam muito inicialmente, mas eles estão estruturantes. Eles vão permitir que, uma vez consolidados, os negócios sigam de maneira muito forte, muito consistente. Mas existe esse incômodo inicial. Deixa eu te dar um exemplo. Quando uma empresa decide contratar uma pessoa que pertence a algum grupo de subrepresentado, ela entende que aquela pessoa vai frequentar todos os dias aquele ambiente e que é uma pessoa diferente naquele ambiente. E que vai causar não vai ter nenhum tipo de atrito do ponto de vista de que não vai dar certo, mas vai ter um choque de realidades, que é bom para o crescimento e para a construção. De todos. De todos. Todes. Lembra quando eu falei da minha presença na FGV? Só que essas instituições, quando elas recebem essas pessoas, no primeiro conflito que se tem, falam, tá vendo só? Trouxe para cá. Não quero. Vai dar. Entendi. Não vai dar certo. Essa pessoa... Não, entende? A mulher hoje ainda é questionada sobre você tem filho? Sim. Você pretende ter filhos? Que é falta de vergonha na cara. Isso ainda é uma questão que eles levam em consideração. Sim. Nosso mercado jurídico, eu tenho trazido alguns pontos que eu sempre repito, porque eu acho que a gente não pode esquecer. O mercado jurídico no Brasil, ele é predominantemente feminino.
Nós somos 52% das inscritas dos quadros da ordem. Sim. E se você olhar, nós não estamos nem representadas na própria ordem, né? São, enfim, Totalmente. as subseções. Sub-representadas. As seccionais no Brasil, acho que são 3 mulheres que presidem, o resto são todos homens. Nos escritórios, poucas são as fundadoras, poucas são as sócias. Então, assim, o que essas instituições estão fazendo para nos receber e nos permitir continuar atreladas a eles? É por isso que foi amor à primeira vista quando eu conheci a Johnny. Imagina! Amor E você? profissional à primeira vista e acadêmico. E você, Carol, o que você acha? Eu só não acho assim também. Eu tenho, né, alguns movimentos acadêmicos e pesquisas que eu acho que é legal trazer para essa discussão, porque assim, isso tá, acho que na crista da onda, principalmente de demandas de fornecedores importantes, de peso, como Raizen, como, né, o iFood, como, por exemplo, também claramente o Google, que são aliados, né, importantes nessa dimensão de vamos subir a régua e exigir dos escritórios outro tipo de postura. Porque pela, né, dor, a coisa anda. Pelo amor, sinto muito, assim, não dá. Só que a gente não consegue transformar as coisas que estão sendo encaradas pela dor só na base da dor, ou do chicote, ou do apontar o dedo, ou da violência, ou da postura não colaborativa, de enfrentamento e posicionamento, assim, antagônico, né? Que nós que gostamos do meio acadêmico sabemos que às vezes é a postura de algumas pessoas no meio acadêmico muito, e também político, ideológico. A gente só constrói com ponte e com enfrentamento, com profissionalismo, com pesquisa, com seriedade, mas construindo um cenário de dor para os escritórios que já está montado. Sim. Já está montado. Que é assim, sinto muito, você vai mudar, ou pior, você assinou alguma coisa comigo e você não está mudando. Sim. Você se comprometeu comigo e você não está mudando. E aí, se abre um espaço para quem conseguir ocupar, como a Black Sisters in Law, que eu vi, né, conheci a Johnny já faz mais de uns 2 anos e meio e transformou-se a operação drasticamente nos últimos anos. Eu estou muito feliz que já também o Grupo Pact está trabalhando com vocês, porque a gente tem diligências e questões no Brasil todo, como você atende o iFood no Brasil todo. Sim. Mas eu queria falar, eu já fui, enfim, coordenadora de um grupo de pesquisa, um grupo de estudo na Fundação Getúlio Vargas, Diversidade, Inovação e Desenvolvimento, que é um momento que eu falo, gente, tem muita pesquisa lá fora feita sobre o impacto positivo de diversidade em todas as camadas dentro das organizações, mas não existe nada ainda muito robusto realizado com pesquisa empírica também, que continua sendo um sonho e quem sabe a gente não vai realizar juntas, olhando para essas mulheres dentro do Brasil. Assim, a gente precisa olhar para essas questões. E aí tem muita coisa que comprova, é visão lateral, gente, é visão holística. Você impacta o ambiente quando você traz visão mais plural e ampla. E a gente não vai ter visão plural e ampla simplesmente com pessoas brancas ou simplesmente com homens brancos dominando. Agora, tem uma dimensão que é, para que o direito nasce? Vamos lá. Para manutenção de poder e privilégio. Ponto. É assim. Historicamente foi isso. É assim. Só que ele não dá mais conta de manter poder e privilégio da maneira como se mantinha na época dos romanos, porque não é mais uma sociedade estratificada, não é mais uma sociedade em que escravidão é permitido, não é mais uma sociedade em que as mulheres não têm equidade de gênero, ainda que em Mariana estejam negando capacidade civil para as mulheres afetadas. Mas esse é outro capítulo, né? A gente continua, às vezes, tendo que dimensionar essa luta aqui. Mas eu queria muito pontuar essa dimensão de que o conflito é natural, gente. O conflito já é muito natural na sociedade humana, historicamente, na sociedade complexa de risco que a gente vive. Mais ainda, e pior, vai piorar. Porque catástrofes, pandemia, né? Tipo, eventos climáticos adversos, falta de água, queda de natalidade e não sei o que, mundial, guerra e não sei o que, e tudo isso vai piorar. Nesse cenário de conflito, já estamos inseridos num espaço de maior conflito.
E a diversidade traz conflito, mas não necessariamente esse conflito é ruim. Eu já trabalhei em alguns conteúdos acadêmicos, inclusive sobre a questão da inclusão da diversidade e a gestão adequada dos conflitos, que são oriundos deste movimento, porque o conflito também é transformação. Muito. Para mim, conflito, em termos de imagem, é Ganesha, Shiva Nataraja. Vocês sabem que é o dançarino? O Shiva é representação de um deus hindu. Ele tá lá com o foguinho da criação ao redor e ele tá dançando para ter resiliência, flexibilidade, se adaptar, né? Não deu aqui, eu vou para lá. E ele tá pisando na ignorância, porque também a gente não consegue avançar se a gente não se letrar. Se eu e você, todas nós, né, e todos vocês, se a gente não conhecer, que a gente não sabe nada sobre a população brasileira, sobre realidades, né, diferentes do microcosmos de onde a gente nasce, porque não é uma sociedade feita para integrar, não é uma sociedade feita para viver em comunidade, para conseguir construir pontes. Que a gente possa fazer isso. E eu acho que as mulheres conseguem, muito mais do que os homens. Não é competição, gente, mas aprende com a gente. A sororidade, ela existe. A gente sabe o que é ter medo de andar na rua. A gente sabe o que é ter o chefe, tipo, passando a mão, às vezes, em você, te mandando pra fazer isso e aquilo, porque, você vai lá despachar com o juiz, né? Usa aquela saia. Aquelas piadas, assim, que nós que nascemos na década de 80, talvez você tenha sido poupada disso. Mas, assim... Não, mas não né? tanto. É que eu sou o deboche em pessoa e eu sempre me safei no deboche. Só que não deixa de ser uma microagressão. Nossa, extremamente. Então, assim, sororidade tá provado nessa mesa que existe. Com certeza. A potência da diversidade tá provada nessa mesa que existe. E ao longo desses movimentos nossos, dos próximos capítulos também, eu acho que isso vai ficar claro. E a gente tá num movimento hoje de crise nos escritórios de advocacia. Galera, vocês estão em crise porque vocês não inovam, vocês não adaptam a um modelo e a um mundo que mudou. Porque vocês querem continuar mantendo poder e privilégio num espaço em que dá para você ter, mas você vai ter que distribuir, você vai ter que adaptar para as necessidades de qualidade de serviço que os clientes estão exigindo. E esses clientes precisam avaliar fornecedor. Mas sabe o que é engraçado você falar isso? Que aí eu tô... o lugar em que eu reflito sobre isso todo dia, porque eu virei sócia de um escritório esse ano. Então, essa foi uma realidade que passou a fazer parte da minha vida. Na minha primeira semana de sócio-análise, entrou em contato com o escritório para me entrevistar, etc. E a gente falou no telefone. A primeira pergunta que a repórter fez foi: por que você acha que os escritórios estão nesse movimento de buscar pessoas do mercado corporativo? Aí eu falei, porque o modelo atual dos escritórios está falindo. E os escritórios que estão atentos e que estão tentando correr atrás, eles estão reparando isso, eles estão pensando, eu preciso de mentes que estão fora desse ambiente. Porque quem está dentro desse ambiente está completamente contaminado com essa dinâmica. Você fica com um olhar restrito. Eu falei, então os grandes escritórios, os escritórios que têm grandes planos, eles estão pensando, eu preciso de alguém de fora para trazer eles para dentro e para pensar, o que é que a gente vai fazer para crescer? Não à toa eu virei sócia e eu sou membro do conselho do escritório. Por que eu sou membro do conselho? Porque eu tenho uma visão diferente deles. Porque eu tenho uma outra perspectiva. E aí eu vou adequando essa perspectiva para conseguir atender não somente ao mercado, mas o mercado sendo um reflexo das demandas sociais. Claro. E adiciono, porque seu chefe, ou enfim, o majoritário ali, né, o Daniel, é um cara que é aliado. Porque também não adianta botar uma mulher preta, não adianta colocar um homem, né, preto, uma mulher branca. Tem que ser um pacto, tem que ser um pacto, tem que estar todo mundo... numa estrutura que, não, o cara não é aliado não, minha amiga, é pra tirar foto e fingir que tá funcionando, mais um Washington da vida, né? Então, também, mulheres queridas, né, e homens, virem aliados, porque a questão de gênero oprime vocês também, e isso a gente, ao longo dos episódios, vai explorar muito bem. Mas, por favor, gente, mulherada, não sirvam a chefes durante muito tempo que não são aliados. Não, porque é na sororidade que vocês vão brilhar mais, que vocês vão ter mais potência e servindo a chefes homens que são aliados. Porque senão não tem espaço. O cara não olha nem no olho. Tem gente que eu conheço que não tem nem coragem de ficar olhando no meu olho. Se assusta tanto que não olha nem no meu olho. Dispensar comentários. E o que eu queria saber de vocês, duas mulheres inseridas no mercado e ativas como agentes de mudança. Vocês acham que em que status a gente está? Onde é que a gente tá nesse lugar?
A gente tá avançando, a gente tá parada, a gente tá avançando um pouco, tem muito pra avançar ainda. Eu tenho um palpite, eu tenho até anos. A gente está avançando, mas não porque houve uma conscientização de que está na hora de avançar. O avanço é obrigatório, né? Está sendo imposto. Então, por exemplo, quando a gente fala de que as mulheres são maioria inscritas no quadro da ordem, os escritórios vão ter que admitir essas mulheres, senão eles vão ter mais pessoas trabalhando nos escritórios. Então, assim, é um avanço que é obrigatório porque existe uma força que vem obrigando. Eu acho que muito da questão racial, e aí eu tenho um ponto muito assim, firme com relação a isso, e eu sou consciente, enquanto uma mulher que é do movimento negro, né, porque a Black Sisters é um movimento negro, de que a nossa pauta ela só avança quando a pauta de gênero avança. A nossa pauta, a pauta racial, ela está condicionada, o seu avanço está condicionado ao avanço da pauta de gênero. Por que eu digo isso? Porque os mesmos fundamentos que admitem o avanço da pauta de gênero admitem o avanço da pauta racial. Só que a gente não consegue avançar juntas. Então, eu vou dar um exemplo. Recentemente teve a aprovação da lei que obriga a transparência de salários entre homens e mulheres. Só que todo mundo sabe, né, e os relatórios estão aí, mostram que mulheres brancas ganham mais do que mulheres negras. Então, não adianta você falar de equiparação salarial entre homens e mulheres, porque não vai adiantar muita coisa pra gente que é mulher negra, porque ainda assim a gente ganha menos do que as mulheres brancas. Então, eu sou consciente disso, né? Então, o que a gente faz estrategicamente? A gente espera a pauta feminina consolidar, né, e virar ali um leading case e falar, olha, tá consolidado, pra gente falar assim, olha, então agora é a nossa vez, vamos avançar com a nossa pauta também. Johnny, mas assim, você começou e falou um pouco sobre as diretrizes, os pilares da Black Sisters in Law, mas eu quero saber, e eu tenho certeza que o público também muito, como é que é a dinâmica, os processos, o que é que vocês têm? Me fala um pouco mais como é que é a dinâmica dentro da Black Sisters in Law. Então, a Black Sisters in Law nasce, como eu falei, há 2 anos e meio, de um grupo de WhatsApp, né? Enfim, a ideia era que a gente se conectasse para participarmos de um congresso internacional de direito, quando as organizadoras diziam que não conheciam, que só tinha a mim. Então, eu queria trazer outras colegas também que pudessem participar. A gente monta um grupo no WhatsApp, adiciona colegas, e as colegas foram chamando outras colegas. Enfim, no mesmo dia éramos 150 colegas, no dia seguinte era 150, enfim, foi aumentando. A rede hoje já comporta mais de 6 mil profissionais negras em todos os estados do Brasil e também no exterior. No primeiro momento, na primeira fase da Black Sisters in Law, o nosso propósito era que a gente se conectasse e que a gente construísse referências negras no mercado jurídico. Para que a gente pudesse falar, eu preciso de uma advogada criminalista, eu conheço fulana de tal, né? E a gente pudesse se ajudar ali. Até que a gente foi convidada para poder participar de uma iniciativa, né? Apresentar a Black Sisters in Law, uma iniciativa que é o Equalizar, que reúne empresas de história de advocacia com o propósito de tornar o mercado jurídico mais diverso, né? E chamou a Black Sisters in Law para se apresentar. Naquele momento, eu falei, bom, o que eu vou falar, né? O que nós somos? Nós éramos uma rede com mais de 600 colegas naquele espaço do tempo. E eu falei, nossa, somos uma rede, a gente quer se conectar, as meninas querem trabalhar, a gente quer trabalhar, né? E exercer a nossa profissão. E aí as coisas começaram a acontecer. Só que, assim, a iniciativa, de fato, a gente só pôde concretizar isso nesse formato 1 ano depois, quando nós fomos procurados pelo iFood. E o lead case do iFood, para mim, é um lead case que todas as empresas deveriam olhar, sabe? O iFood, enfim, a maior plataforma de delivery, não sei se é do mundo, mas do Brasil né? Tem um market share gigante. E o iFood tinha ali uma questão para ser resolvida, oriunda do conflito entre os seus entregadores e seus clientes finais. Né? E aí eu vou fazer uma parte que é de todos os conflitos, né? E é muito interessante, depois eu te complemento, como a gente se conversou, né, em vários projetos que são um pouco até, enfim, concomitantes, paralelos em alguns momentos, mas que vão se cruzando para dimensionar, trabalhar, mapear, sistematizar, combater, enfrentar os conflitos com pessoas entregadoras, e que são super complexos. Mas Brasil. volta pra você. Brasil! Não, e que estão nessa dimensão de um Brasil não incluso, né? De um Brasil extremamente excludente. A raiz está ali. Sim. E esse conflito, quer dizer, você, no primeiro momento, você pensa, nossa, mas é um serviço de entrega, né? Você chegou, entregou, vai embora. Que tipo de conflito se tem diante disso?
Mas o Brasil é o Brasil. Então, você tem casos de pessoas clientes que exigem que o entregador suba e entregue na sua porta, lá no apartamento, no 15º andar. Né? E que se o entregador não fizer isso, é um absurdo. Então, a gente tem casos de tentativa de homicídio em razão do fato de que o entregador decidiu que não ia subir, porque não é obrigação dele subir, por exemplo. Olha a que nível a gente chega, né? E o caso emblemático que originou, né, que fez com que o iFood buscasse a Black Sisters in Law, foi um caso de entregador que estava na calçada, aguardando a chamada, né, de uma entrega, e uma mulher branca passava pela calçada e se sentia incomodada pela presença dele ali. Tava com o seu cachorro passeando e falou, aqui não é lugar pra você ficar sentado. Na minha rua, não pode, né? Tem que limpar a minha rua, você não pode ficar aqui. Ele falou, por que eu não posso? Né? E ela começou a agredi-lo e ela tirou a coleira do cachorro e começou a chicotear o entregador com a coleira do cachorro, que aquilo foi... Ele, óbvio, se defendeu, né? Não agrediu, ficou... Mas que foi uma situação muito, muito emblemática para a empresa. O iFood, todas as situações que aconteciam, o iFood sempre emitia uma nota de repúdio, falando que não concordava com aquilo. O iFood tomava as providências administrativas, né, excluía a pessoa da plataforma e tal. O filho falou, eu preciso também proteger, o entregador também é meu parceiro, também é meu cliente. Eu preciso protegê-lo, criar uma ferramenta de proteção para esse meu cliente. Então, a Black Sisters in Law é uma rede de advogadas, vou procurar por elas, né? O que a gente pode fazer, Black Sisters in Law? Eu falei, bom, a gente tem que advogar e proteger juridicamente esses entregadores, né? E eu preparei um projeto em que o iFood financiaria essa advogada para defender os interesses do entregador. Mas pensa, em última instância, é o iFood patrocinando uma advogada que vai processar o seu cliente. E eu lembro que quando eu entreguei esse projeto, eu falei, o iFood não vai topar, né? Imagina, mas ali, processar querida, o seu cliente, o povo não é vai. corajoso. Mas eu falei, não faz sentido a gente fazer isso, né? Incrível, a gente já exclui esse cliente da nossa plataforma, então a gente não quer clientes racistas, misóginos, a gente não quer esse cliente. Então, e se houve um crime cometido, que seja processado, que a gente não pode deixar impune como normalmente fica. Então, a nossa rede de sisters, que são as sisters especialistas em direito criminal, passaram a atuar. E aí a gente há 1 ano e meio criou a Central de Apoio Jurídico e Psicológico para os entregadores do iFood. Hoje, todos os entregadores, se eles passam por alguma situação que envolve a prática de crime, eles denunciam na plataforma do iFood, e isso chega na Black Sisters in Law e a gente entra em contato com ele imediatamente para começar a assessoria jurídica dele e a atuação na defesa dos interesses dele. A gente tem tido uma repercussão muito bacana na confiança do entregador, né, de que eu posso sim, obviamente que o iFood não vai garantir que a situação não aconteça, mas em acontecendo vai haver a proteção. Então o entregador ele se sente à vontade e confortável em retomar a sua atividade econômica, né, até porque ele precisa daquela atividade, e também a satisfação dele em se ver representado e defendido por uma mulher negra, que na maioria das vezes o entregador é um homem negro, o iFood tem esses números, tem esse levantamento, e a gente fica muito feliz quando, por exemplo, a gente faz composição em que o entregador é indenizado, ou a gente já teve casos, e assim, foi bem emblemático pra gente, do entregador que foi pra audiência de conciliação e falou, eu quero só um pedido de desculpas. Olha que profundo isso. Sabe? Assim, ele fala assim, o que você fez comigo foi errado, eu quero um pedido de desculpas. Eu quero ser reconhecido. Você não pode fazer mais isso. E a pessoa falou, eu te peço desculpas, eu errei, não vou fazer mais. E uma coisa que você trouxe, né, que é a invisibilização, que foi a tônica como a gente começa, né, e no processo também a desumanização. Sim. E como isso ainda é latente, visível e tal. E eu trabalhei muito isso, né? A gente se conectou também, porque paralelamente, na mesma hora que ela era contratada, eu estava sendo contratada para olhar com metodologias de design para prevenção e gestão de conflitos. Tempos depois, a PACT é contratada para também fazer saneamento e monitoramento da base processual e, por outro lado, passar a fazer também a dimensão de negociação em acordos que são legítimos aí a serem, né, acordados com relação a cível e trabalhista também. Sabe qual é o ponto muito importante sobre o que você falou aqui agora, e que eu quero que todo mundo que esteja assistindo pense? Quando você fala nessa dimensão de todos esses atores, aí vem a Johnny na Black Sisters, vem você numa dimensão de resolução de conflito, vem a Pax na outra dimensão, todo mundo tá fazendo isso para melhorar uma empresa, maximizar receita, gerar mais emprego. Então, quando você olha nessa, a gente tende a dissociar essas duas posturas, né? A gente tende a dissociar esse investimento e esse olhar para o combate do conflito na raiz
é como se fosse um gasto. E você tá vendo uma maximização de receita, até porque a gente tá falando de uma empresa, o iFood é uma incrível empresa, mas ele nunca rasga dinheiro. Claro. E é impacto, e é oportunidade. Exatamente. E é equidade, e é inclusão, e é diversidade E é na isso. E é veia. o que eu falo que é de ponta a ponta, né? É Porque isso. na outra ponta tem uma advogada negra que tá podendo exercer a sua advocacia, né? Coisa que ela sempre sonhou. Então, imagina as cistas criminalistas, né? E elas falam, olha, eu chego na delegacia, o delegado já bota o dedo... Então, assim, mas ela tá ali empoderada, ela tá ali defendendo um sim. cliente dela, ela tá ali com a técnica que ela adquiriu e tendo êxito, né, nas negociações, tendo êxito na Sim. atuação dela nos casos. Sim. Tem um caso que pra gente foi incrível, assim, foi um caso em que houve um conflito no trânsito entre o entregador e o motorista de carro, e esse motorista de carro não gostou, perseguiu o entregador e jogou o carro em cima do entregador. Assim, o vídeo mostra, esse entregador não morreu porque Deus não quis que ele morresse, porque o carro passa rente à cabeça dele. E aí, depois a gente veio descobrir que esse motorista do carro era um policial, que estava de folga, enfim. Então, ele chamou os amigos dele na hora, fizeram o registro da ocorrência, enfim. E aí, no registro constava o crime como sendo de lesão corporal. E a sister assumiu o caso, olhou o vídeo, todas as provas, falou, isso não é lesão corporal, isso é tentativa de homicídio. E ela começou a brigar para alterar a capitulação do crime. Falou, não, isso não é lesão corporal, isso é tentativa de homicídio. E aí ela brigou, e aí ao final, no encerramento do inquérito, o delegado entendeu como tentativa de homicídio e esse policial vai a júri. Assim, algo que a gente imagina, né? Imagina para esse entregador falando, nossa, eu consegui provar que o que aconteceu comigo foi tentativa de homicídio, ele tinha a intenção de me matar, ele só não me matou porque Deus não quis que ele me matasse, e ele hoje está sofrendo as consequências legais da ação dele, né? E imagina para esse profissional, né, a satisfação que ele tem com a plataforma, não só com a Black Sisters in Law, como com o próprio iFood. Então, assim, é um jogo ganha-ganha, sabe? Assim, que o mercado jurídico precisa aprender, precisa olhar e falar, nossa, preciso... É isso, exatamente isso. É exatamente isso. E parar de achar que são antagônicas. Que lucro é lucro e que, portanto, você não pode pagar direito trabalhista para você ter lucro, que você não pode ter mulher engravidando para você ter lucro, que você não pode prevenir e gerenciar conflito na raiz para ter lucro. Não, as coisas não são incompatíveis, gente. O mundo não é, né, essa muito ideia né? maniqueísta de opostos que não se dialogam e não se conversam. E acho que tudo que a gente tem feito ao longo desses anos, e espero que a partir dos próximos em que colaboraremos juntas, tem essa tônica, né, pessoal? Muito obrigada mesmo por confiarem nas minhas propostas. O que ela falou mesmo? Que é inquieta e brilhante e selvagem. Muito obrigada, viu? Gente, eu acho que assim, com essa resolução, eu acho que declaro mais que encerrado e com muita felicidade, prazer e sair aqui mais sábia com todos os ensinamentos que eu ouvi hoje. Espero que vocês também deem feedback pra gente, conversem com a gente. Todas nós aqui somos mulheres de troca, então queremos trocar. Muito obrigada, Johnny, pela sua presença. Carol, muito obrigada por partilhar esse sonho, por que não? Vamos chamar assim. Sim. E eu declaro mais encerrado, manda pra elas, queridos. Um beijo e até o próximo episódio. Com spoiler. Ah, tá! Beijo. Obrigada. Me chamei pra próxima.